Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje é dia de reclamar sobre as piores leituras de 2023. Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu sempre trago livros que são ou uma decepção, ou algum livro que eu viro e falo assim, o livro tal é bom, mas acabou não funcionando pra mim, aquela coisa toda. Esse ano eu decidi fazer diferente porque teve muita coisa boa, inclusive eu não consegui decidir a lista de melhores leituras ainda, tá? Mas essa lista de piores foi muito fácil de fazer. Eu acho que a minha dificuldade foi colocar numa ordem, sabe? Porque eu coloquei aqui do mais cagado pro misericórdia. O que foi isso que eu li, sabe? Eu fiz essa ordem aqui. Mas enfim, vamos começar aqui. E um lembrete, né? Eu sempre falo, tipo, gente, tudo bem ter opiniões diferentes, que não sei o que, não sei o que lá. E vem sempre algum abençoado querendo me xingar. Esse ano eu tô pouco me fudendo, tá? A verdade é essa. Se você quiser me xingar, fique à vontade. É bom que dá engajamento pro vídeo. Eu não tô nem aí. E eu acho realmente esses livros aqui uma porcaria, tá? Eu achei eles péssimos, não conseguia tirar nada de bom deles, tá? Então, você que lute. Inclusive, gente, comentem aqui quais foram os piores livros que vocês leram. Aqueles assim que você olhou, tipo, cara, o que foi isso? Detestei. Pode comentar aqui, o espaço é livre pra reclamação. É esse aqui o espaço de vocês, tá? Vamos começar com suspense, né? Porque suspense é um gênero que, misericórdia, gente, já li muitos livros maravilhosos, mas também tem umas bombas que, pelo amor de Deus. E em sétimo lugar nós temos aqui A Garota da Casa ao Lado. Basicamente a filha da vizinha é encontrada morta e a protagonista, ela fica muito preocupada porque tem polícia ali perto, aquela coisa ali. Então ela tá com medo que descubram que a vida dela não é tão perfeita assim. Então só isso, assim, coisa de 1 ou 2 capítulos já torna completamente óbvio quem é a pessoa responsável pela morte dessa garota. A autora até em alguns momentos tenta esconder isso, sabe? Mas não, é completamente óbvio, você vai saber desde o início quem foi a pessoa responsável. Ela bota ali umas pistas falsas também, mas você fica tipo, não é isso não. E o que realmente fica faltando saber é só o motivo pelo qual essa menina foi assassinada. E quando a gente chega lá no final do livro, onde tem o plot e tudo mais, é muito sem graça. E o final também, né, quando a autora fecha a história, não é um final justo, é um final, assim, que realmente tu... Eu não diria nem agridoce, é do tipo assim... Não foi um final bom mesmo, tá? E é difícil de você se preocupar com as pessoas ali, porque a própria protagonista, ela é uma pessoa extremamente fútil e chata. Eu queria bater nela, sabe? Então, assim... Não tem condição esse livro aqui. Ele realmente é um suspense muito fraco. Não teve nada de bom nele pra mim. Eu acho que talvez, assim, pra quem não tá acostumado com o gênero, até dê pra passar, até fica ali entretido em alguma coisa ou outra. Mas, assim, eu achei ele fraquíssimo, tá, gente? E eu escutei em audiobook. E o livro não é tão grande assim. Mas parecia que ele era maior do que ele precisava ser também. Ainda teve esse problema. E em sexto lugar, a gente tem um dos grandes clickbaits da literatura pra mim, que no caso é Coroa de Sombras. Gente, o que foi esse livro? Porque a propaganda dele vira e fala que é uma romantasia, né? Romance com fantasia, até aí beleza. Mas vira e fala assim, ela não é a típica mocinha. Ele não é o típico vilão. E, gente, essa propaganda é extremamente enganosa. A única coisa que essa menina tem de diferente é porque ela não é virgem. E o coitado do homem, ele nem faz nada que classifique ele como vilão. Então, assim, o que foi isso? E a premissa dele é que, assim, do nada, essa menina acorda e decide dar um golpe de estado. Vou conquistar o rei, depois eu mato o rei e eu viro rainha da porra toda. É essa a meta da garota, tá? Por quê? Porque ela quer. E assim, o cara também é meio burro, porque já estão tentando matar ele, e ele resolve confiar justamente na estranha que apareceu no baile dele do nada. E eu fiquei assim, tipo, é sério, meu querido? E eu acho que esse rei só não morreu porque, assim, os assassinos, aquela coisa toda, eram realmente pessoas extremamente incompetentes. Eu nunca vi tanta incompetência num livro só, gente. Porque, assim, os soldados do rei eram incompetentes, o rei era burro, a menina também, nossa, misericórdia, e os assassinos não conseguiram matar o cara ainda. Eu achei de uma incompetência, demite todo mundo. E sobre a questão fantástica, é porque esse rei tem uma certa habilidade ali que impede as pessoas de tocarem nele, né, aquela coisa toda. Mas assim, não é relevante também, tá? Porque mesmo com essa habilidade, ou sem ela, as pessoas tentando matar um rei e tal, daria no mesmo. Então o elemento fantástico simplesmente dá até pra ignorar a existência dele, sabe? E, gente, eu achei que o pior foi o fato do romance ser muito ruim, tá?
Porque, Rosita, você é uma pessoa que já não gosta de romance. Tudo bem, mas o que me incomoda é, por exemplo, assim, me promete uma fantasia, eu chego lá, desvio o foco e vira só romance. Isso me irrita. Mas quando eu vou pra um livro onde é pra ter romance, eu espero que tenha o quê? Cenas realmente românticas, marcantes, que eu me apaixone ali pelos personagens, que eu torça por eles. E não aconteceu nada disso, gente. Não tem uma cena romântica marcante no livro. E aí eu virei e falei assim, pelo amor de Deus, a mulher não sabe fazer cena romântica. Aí, não satisfeito, chegou num ponto que eu tava esperando um hot. Eu virei e falei assim, tem que ter pelo menos uma cena hot bem feita. Não teve. Aí eu percebi que eu tava no fundo do poço, gente. Porque eu também não leio hot, eu também não gosto de hot, mas eu já tava querendo pra ver se tinha alguma coisa que salvasse no livro. Não teve. Realmente me senti no fundo do poço, tá? E um aviso aqui, esse livro tá marcado como duologia no Goodreads. Eu fui dar uma olhada. No Goodreads, pela sinopse, o segundo livro é uma outra pessoa, tá? É tipo outro casal. Então, fiquem tranquilos. Só que, mesmo assim, eu não vou ler, não quero ler mais nada dessa mulher. Essa mulher, pelo visto, também tinha uma história de pirata aí que eu tava curiosa, mas depois de ler isso aqui, não quero mais. Não quero mais. Mantém essa mulher longe de mim. E em quinto lugar, nós vamos voltar pro suspense com o livro A Outra. Nossa, gente, a raiva que eu passei com esse livro, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Nós temos uma mulher e ela basicamente foi corna, tá? E ela tá se mudando ali com o marido e com o filho. A gente sabe que o filho dela teve um certo problema ali numa escola e tal, então eles queriam mudar de lugar, aquela coisa toda. Ela é médica e ela ganha bem mais do que o marido dela, então não justifica ela permanecer casada com esse homem por motivos financeiros, já mata daí. E ainda tem um outro problema. A casa em que eles estão indo morar é da irmã do marido dela, porque a irmã dele cometeu suicídio. Então ele ficou com a casa e ele ficou sendo uma espécie de tutor ali pra sobrinha dele. E a menina também aparenta ser bem problemática, né? E esse merda, ao invés de vender essa porra dessa casa e pegar o dinheiro, comprar outra, se mudar pra outro lugar, não, ele acha que é uma excelente ideia morar na casa onde a menina achou a mãe morta. Olha, gente. Olha, pelo amor de Deus. Então, assim, não entendi o início desse livro, porque, sinceramente, com todo esse cenário que é apresentado assim em 1 ou 2 capítulos, sinceramente, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vendo esse cenário já teria se divorciado, teria ido embora e nunca mais ia querer olhar na cara desse homem. Mas a bonita resolve ficar. Aí eu falei, vai ser uma merda esse livro aqui. E realmente foi. Porque além de tudo isso, acontece um assassinato nessa vizinhança. E como eles são os novatos, né, o que estão chegando ali, eles meio que se tornam suspeitos. Talvez algumas pessoas até pensem assim, nossa, tem bastante coisa acontecendo, né? Talvez ali fique interessante. Não, gente, não fica, porque tem isso em 2 capítulos, você entende esse cenário, e depois do livro não acontece nada de interessante. No máximo, assim, tem um negocinho ali no livro que você já percebe qual vai ser a temática que ela vai abordar, e você pensa assim, se esse for o plot mesmo que ela quer fazer, vai ficar ruim, vai ficar mal construído, não vai fazer sentido isso do jeito que ela quer. E quando você chega no final, realmente é isso, gente. Realmente era o que ela queria fazer e realmente fica mal feito. Pra ter noção, eu terminei esse livro com ódio, que eu tava pensando assim, vou virar escritora também. Porque se a Netflix comprou os direitos dessa porcaria aqui pra fazer um filme, qualquer coisa que eu escrever vai ser melhor. Vou ver se eu arrumo uma grana, pelo menos. Eu terminei com esse tipo de sentimento. Eu sei que é horrível, mas, pelo amor de Deus, gente, é muito ruim a estrutura disso aqui, ainda vão fazer filme. Eu tô indignada. E a Netflix cancelando as séries boas. Cancela as séries boas pra gastar dinheiro comprando direito de livro ruim. Não faz sentido na minha cabeça. E em quarto lugar, a gente tem uma das piores conclusões de séries que eu li na minha vida, que no caso é A Senhora do Lago, do The Witcher. Eu até tenho esse livro ainda, só que eu botei ele na parte de editar a restante e eu tô com preguiça de tirar. O enredo principal da série é o quê? As aventuras de um bruxo protegendo a princesa Ciri e o relacionamento dele com a feiticeira Yennefer. É isso, tá? Só que há 2 livros atrás, o autor meio que tava entrando numa linha de prometendo um final épico. E quando a gente chega aqui, o final não faz jus. Sério, gente, eu não sei o que aconteceu, porque eu amei os primeiros livros. Até o 3º, 4º ali eu tava, tipo, adorando, sabe? O 5º decaiu um pouquinho, mas ainda tava tudo bem. Mas esse 7º, nossa, foi horrível. Boa parte dele a gente acompanha um ponto de vista de outras pessoas. Gente, é o 7º livro, é o final de uma saga. A gente não quer ver o ponto de vista de gente aleatória fofocando sobre os protagonistas. A gente quer ver o ponto de vista do bruxo. Não faz sentido o cara botar outra pessoa pra gente acompanhar. E ainda tem um bom pedaço do livro ali que fica enrolação, sabe? Que eu olhei assim, pra quê? Não tem necessidade. Demora muito pra acontecer alguma coisa. E quando acontece, não tem impacto. Tem personagens aqui que realmente morrem, né? Que
já vimos acompanhando de outros livros e era pra gente, tipo, sei lá, sentir a morte dele, sabe? Tipo, poxa, fiquei chateado que o personagem tal morreu. E não, é uma morte tão vagabunda que você, tipo, ah tá, morreu, foda-se. E continua lendo. Eu falei, gente, o que é isso? O que houve? Zero impacto. O plot final também é um plotzinho bem ruim, tá? Não agrada. Aí na hora de resolver a treta, né, pra fechar a história, resolve de uma maneira extremamente fácil que você fica assim, ué, eu li 7 livros pra isso, sabe? É decepcionante. E a sensação que eu tive, gente, lendo, foi que, tipo assim, esse autor, ele devia ter história pra, por exemplo, assim, uns 4 ou 5 livros, e ele assinou algum contrato, né, horrível, que mandava ele escrever 7, e ele não tinha história pra 7 livros, porque é muito tempo de enrolação, não tem condição. O pior é que eu não entendi, gente, porque tem gente que paga pau pra essa série, e eu fui olhar as resenhas, né, lá no Scooby, tem gente dando um final épico, 5 estrelas, favorito, e eu virei, a gente não leu o mesmo livro, querido, a gente não leu, porque não tem condição de considerar esse aqui um final épico. Esse final foi horrível, não fez jus aos primeiros livros da série. Literalmente a série do The Witcher é de ladeira abaixo, entendeu? Ela começa muito boa, eu amei os primeiros livros, eu tava, tipo, super empenhada, tava lendo em surto, e depois o negócio foi só caindo. Aí, em terceiro lugar, a gente tem um clássico aqui, que também não é porque é clássico que eu sou obrigada a falar bem, tá? Aqui, eu reclamo de todo mundo, gente. O King tá com sorte, que esse ano não tem livro dele aqui, que já teve ano que teve livro do King em Decepções do Ano. Então, se eu falo mal do meu autor favorito, eu posso falar mal de todo mundo. E vamos falar mal de quem? Do Charles Dickens, porque eu odiei esse homem, gente. Olha, que livro insuportável. Detestei Oliver Twist. O que é a premissa? Basicamente a história de um garoto órfão. E aí, o que acontece? Esse menino passa por algumas dificuldades, aí aparece alguém, ajuda ele. Aí daqui a pouco ele se mete em outra coisa, fica em dificuldade de novo, ajuda de novo. E fica nessa repetição de fórmula dentro desse livro inteiro. E literalmente esse é um daqueles livros de formato de folhetim, sabe? Então o autor ia lançando aos poucos. Então o que ele fazia? Ele escrevia um monte de coisa só pra enrolar, pra ter mais página e ganhar mais dinheiro. É pra isso. Então acaba se tornando ruim. O livro até traz algumas críticas à época e tudo mais, mas isso pra mim se perdeu por conta dessa repetição de fórmula. A gente vê que ele não tinha história suficiente pra contar. E simplesmente o Charles Dickens, ele é um autor que ele não consegue me passar emoção. Esse foi o terceiro ou quarto livro dele que eu li, agora não tô lembrando. Eu li 4 livros de Charles Dickens no total, tá? E todos eles tinham a mesma sensação. Eram mornos, parados. Ele não é capaz de me dar o básico pra eu me importar com os personagens. Gente, pelo amor de Deus, era uma criança órfã nas ruas e eu não conseguia me importar, sabe? Eu não fiquei desesperada pra saber se a criança ia ficar bem. Eu tava tipo assim, ah tá, tanto faz. Não faz sentido eu ter esse tipo de sentimento com um livro desse. É porque realmente a escrita dele não me transmite emoção. Eu acho muito simples nesse ponto. E sobre a questão de estender o livro é muito maior do que o necessário. Esse livro tem 700 e poucas páginas, gente. Ó, tem 744. Não precisava, dava pra cortar na metade. E é um livro que quando você, tipo, lê um capítulo e você para, você não sente vontade de voltar pra ele. Eu não tava ligando muito pra esse aqui. Tanto que eu demorei pra... Gente, eu acho que esse foi um dos livros que eu mais demorei pra ler na minha vida. Eu comecei a ler em abril. Eu terminei em dezembro. Eu sou uma piada pro Charles Dickens, não é possível. Enfim, já li 4 livros do cara. Todos têm essa mesma sensação. Não vou ler mais nada dele. Não é pra mim, tá? Ele não é capaz de transmitir emoção. Eu simplesmente estou desistindo do Charles Dickens. E em segundo lugar, a gente tem o livro aqui, O Carniceiro. Nossa, mais um suspense, gente. 2023 foi um ano difícil pra suspense, eu gostei de pouquíssimos, tá? Premissa simples, tá? A gente tem um serial killer, ele é meio metódico, ele tem tendências à experimentação médica e ele tá ali atuando nos pântanos da Louisiana. E em paralelo a isso, a gente também vai ter a protagonista, que é uma médica forense que tá trabalhando nesse caso também. E beleza, é um suspense genérico, mas aí tudo bem, às vezes a gente pega um livro desse só pra tipo assim, ah, quero fazer uma leitura tranquila aqui. E gente, o problema não é que ele seja genérico, é porque ele é realmente mal escrito. Conforme a leitura vai avançando, você percebe que os personagens não têm profundidade, que você não consegue se importar com eles. Tem momento até de presente e passado, ou em momentos que a gente vai acompanhar o próprio serial killer, mas não gera um impacto, não gera aquela ansiedade de você querer chegar no final. É tudo muito morno. E, gente, suspense não pode ser morno. Suspense tem que ser o gênero que você vai pegar e você vai ler, que você vai comer aquele livro desesperado pra saber o final. E esse aqui não consegue passar nem perto disso. Ele literalmente é paradão, sabe? Tu não tá nem aí. E se não fosse audiobook, eu provavelmente teria abandonado muito rápido esse livro. Porque suspense é pra isso. É pra você olhar pro vilão e você torcer pra ele ter uma morte lenta e dolorosa. Ou
ele ser preso, né, tipo, pagar pelos crimes que ele cometeu, e você torcer desesperadamente pros mocinhos da história vencerem. E esse aqui, a sensação é, tanto faz, eu não ligo, sabe? O livro inteiro, não faz sentido isso. E o outro problema é que esse audiobook parece excessivamente longo, e quando eu fui cadastrar no Scoob, ele tem, tipo assim, 250 páginas, mais ou menos, 260, alguma coisa assim. E eu fiquei, gente, não é possível que só tem isso de página. Parecia que eu tava passando 20 horas lendo isso aqui. E não satisfeita, né? Tipo, a história já tava péssima. A autora podia chegar num ponto, dar o final ali, pá, acabou. Ia ser só um livro ruim a mais e tudo bem. Não. Ela foi resolver ser gananciosa com um livro ruim. Porque o livro não tem final, gente. Literalmente precisa de uma continuação, né? Só que ela passou boa parte do livro enrolando, não aconteceu nada, pra chegar a dar um final desse só porque ela quer mais dinheiro. Mas me desculpe, meu dinheiro ela não vai ter. Eu nunca mais vou ler nada dessa mulher na minha vida. Ela não tinha conteúdo pra um livro, que dirá pra um segundo. Ela podia já ter terminado isso aqui, gente. E assim, gente, os outros livros que eu mencionei aqui, apesar de, tipo assim, cada um tem que ser, eu gosto daquela coisa, eu até entendo ter uma pessoa ou outra que goste. Mas esse eu realmente não entendo, porque não tem uma qualidade nesse livro. E em primeiríssimo lugar, nós temos aqui o quê? Joana d'Arc. Basicamente uma ficção histórica. E, gente, vamos ignorar o fato religioso, tá? Porque sim, pessoas de religiões diferentes, aquela coisa toda, vamos ignorar esse fato. Mas independente disso, mesmo que você não acredite na questão divina que envolve a história da Joana d'Arc, ela ainda é uma figura histórica marcante. E a autora aqui não faz juiz a isso. Ela realmente quer que a Joana d'Arc seja uma pessoa excepcional, né? Tipo, a mulher super forte que foi pra guerra e tudo mais. Só que ela tira o elemento divino. Ela não acrescenta nada ali que vá justificar as habilidades da Joana d'Arc, porque a menina passa fome, mas ela é super forte, ela consegue meter a porrada nos outros, ela aprende as coisas com facilidade, mas não tem nenhum background pra isso. A menina é um super gênio. Ela é inteligente, ela tem força física, tem tudo, mas não tem nada que justifique isso. Se a autora não queria dar um elemento divino, sei lá, botasse uma fantasia, alguma coisa, ou desse alguma justificativa pra Joana d'Arc ser assim, e não tem. O trabalho de pesquisa do período histórico também ficou com Deus, tá, gente? Porque, olha, não tem nada realmente marcante. Poderia ser uma personagem de um livro qualquer que não faria diferença. Literalmente a história poderia se passar em qualquer lugar, qualquer batalha, qualquer período e qualquer outra pessoa, senão a Joana d'Arc. A escrita em si não é boa, a ambientação também não é boa, os principais fatos históricos não aparecem aqui e um ou outro que menciona é literalmente isso, é só uma menção. E tudo isso foi deixando a história muito rasa, sabe? Se ela quisesse fazer qualquer garota, qualquer outra garota com essa mesma história, tudo bem, mas você não pode pegar uma personalidade marcante, real da história e reduzir a isso. O livro tem zero emoção, zero imersão, zero impacto. Eu realmente não consegui achar um elogio pra esse livro, sabe? E se for pra elogiar alguma coisa, eu vou elogiar a capa da Planeta, porque a capa da Planeta ficou muito bonita, tá? E ela passa uma vibe mais jovem, que talvez com um público mais novinho até dê pra passar, porque não conhece muita coisa ainda da história e tudo mais. Talvez dê. Mas se fosse a capa original gringa, com isso aqui, vindo pro Brasil, nossa, gente, a minha queda do cavalo teria sido ainda pior. Porque depois que eu descobri a capa original, literalmente passa uma vibe de ficção histórica adulta, coisa que esse livro não é. E eu ia ter me decepcionado mais ainda. Mas enfim, essa aqui também é uma autora que eu nunca mais vou querer ler nada, porque realmente não deu. E bem, gente, essas eram as minhas reclamações, né, de leituras de 2023. Tem uma ou outra, gente, que eu acho que nem é digno de mencionar aqui, do tipo assim, eu não gostei tanto do livro tal. Mas, poxa, pra botar nessa mesma lista, eu acho até injusto com esses outros livros. Porque são livros que, são livros bons, mas não foram pra mim. Agora, essa lista aqui, realmente, eu não gostei de nada. Todos esses livros foram 1 estrela, tá? Só pra vocês terem noção. Eu não botei nenhum livro com 1,5 estrelas, 2 estrelas. Não, é tudo 1 estrela. É isso. Rô, mas eu amo o livro tal que você citou, é meu favorito. Tudo bem, você que lute. Não é problema meu, tá? Vá ser feliz. Mas assim, pra mim, achei péssimo. E eu sei que vão me xingar do mesmo jeito, né? Porque às vezes eu sou toda cuidadosa com as palavras aqui e vem gente me xingar ainda, então não ligo mais. É isso. Enfim, se você gostou, deixa um like no vídeo. Quer reclamar de livro que você não gostou também? Fique à vontade nos comentários. Pode reclamar desses ou de outros também. Fique à vontade. Não gostou? Dá dislike também. Quer me xingar também? Pode xingar à vontade, que bom que dá engajamento pro vídeo, tá bom?
E bem, gente, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de resmungar, tá? Serão muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!